A morte do Papa e os sinais do fim dos tempos. Em um mundo onde as notícias correm mais rápido que o pensamento, poucas causam o impacto que essa gerou. O Papa está morto. Líder espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas partiu, mas o que parece apenas um luto global, para os atentos às escrituras representa um dos sinais mais inquietantes dos tempos do fim. Durante séculos, teólogos, estudiosos e profetas alertaram. Haveria um tempo em que o centro da fé seria abalado, um tempo que o poder religioso se confundiria com o político, e que, na morte de um grande líder, se abriria o caminho para o surgimento de outro, mas este viria para enganar. A morte do Papa marca o fim de uma era de estabilidade espiritual e o início de uma nova fase. O Apocalipse sussurra em cada detalhe. A Bíblia é clara. Nos últimos dias haveria confusão religiosa. Profecias sombrias, a religião no tempo do fim. No livro de Apocalipse 17, a figura grande prostituta é descrita. Uma mulher montada em uma besta escarlate embriagada com o sangue dos santos. Não é apenas uma simbologia, é uma mensagem. Muitos estudiosos identificam essa mulher como um sistema religioso mundial, adornando com riquezas, inflado de poder, seduzindo reis, nações e até mesmo os eleitos. O Papa, nesse cenário, não é apenas um homem. Ele é um símbolo de uma estrutura antiga, poderosa e, para alguns, profetizada como a parte do fim. Com sua morte, o trono espiritual fica vago. Mas a pergunta é, quem ocupará? E que espírito virá com ele? O Anticristo, preparando o caminho. A vinda do Anticristo é um dos pilares da escatologia bíblica. Paulo, em Tessalonicenses 2, fala em que um homem da iniquidade que se levantará se assentará no templo de Deus e se fará passar como Deus. A estrutura já está montada: globalismo, crise moral e fome espiritual. Com a morte do Papa, muitos se perguntaram: será que a próxima figura que surgirá trará a paz? Ou será o lobo vestido de cordeiro? O mundo está se desesperando por unidade, por respostas, por um guia. E esse desespero prepara o caminho para o maior engano da história humana. Os sinais ao redor do mundo. Jesus, no sermão profético, deixou claro: haverá sinais no céu e na terra, guerras e rumores de guerras, pestes e fome. Estamos vendo todos esses sinais hoje, em sequência, sem pausa. A natureza está em agonia, a sociedade em colapso, a moralidade em decadência, e a tecnologia se tornou o novo Deus, e a religião está silenciosa, ou cúmplice. A morte do Papa ocorre em meio de terremotos no Oriente, inundações no Ocidente, e guerras que não cessam. Os cavaleiros do Apocalipse parecem cavalgar a cada nova manchete. Ainda assim, poucos percebem o que está acontecendo diante dos seus olhos. A nova ordem mundial, unindo religião e poder. A morte de uma figura espiritual poderosa como o Papa não gera apenas luto, ela abre espaço para reestruturações globais. E isso já está em andamento. O mundo clama por unidade, por uma só voz, uma só moeda, uma só fé. O caos econômico, as pandemias e os conflitos armados serviram como combustível para o avanço da chamada Nova Ordem Mundial. Uma organização oculta, mas cada vez mais visível, que busca integrar política, economia e religião num único sistema. Em Apocalipse 13, descreve uma besta que tem poder sobre todas as nações, que exige adoração, que controla o comércio. A morte do Papa pode ser apenas um gatilho, mas a engrenagem já estava pronta. Imagem da besta e a grande enganação. Muitos esperam um anticristo com chifres e aparência demoníaca, mas o verdadeiro engano virá de uma forma bela,
tecnológica e convincente. A imagem da besta pode ser interpretada como uma representação simbólica, ou literalmente como um sistema que simula a onipresença, inteligência artificial, câmeras em todo lugar, redes sociais que modam a realidade. Será que essa imagem que todos serão forçados a adorar? Com o Vaticano em reestruturação, é possível que a nova figura religiosa aceite essa fusão entre espiritualidade e tecnologia. E aí, quem se recusar a aceitar o sistema será excluído ou perseguido. Quem vai vir após o Papa? A transição de um Papa para o outro sempre foi em volta de uma cerimônia, mas essa será bem diferente. Os bastidores fervem, as divisões internas da igreja são profundas, e há quem diga que o próximo líder será o mais progressista da história, ou o mais manipulável. Em Apocalipse, fala-se da besta com 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falando como dragão. Um líder religioso que, ao invés de apontar para Cristo, apontará para o sistema do mundo. O novo Papa pode vir com discursos de paz, inclusão e avanço, mas, por trás disso, talvez esteja no início da submissão global e a besta profetizada. Israel, a chave escatológica. Enquanto o mundo foca na morte do Papa, poucos olham para onde realmente importa: Israel. Jesus disse que Israel é o relógio profético. Em Mateus 24, ele alerta: quando virdes a figueira brotar, sabei que está próximo o fim. As movimentações de Jerusalém, os tratados de paz, os conflitos armados e a reconstrução do templo são sinais de que a profecia está viva. E com o Vaticano fragilizado, os olhos do mundo podem ser voltar para um novo centro espiritual: o Oriente. Os 2 testemunhos e o espírito de Elias. Em Apocalipse 11, fala de 2 testemunhas que profetizarão durante 1260 dias. Elas terão poder para fechar os céus, ferir a terra e chamar fogo dos céus. Quem são esses homens? Alguns dizem que são Elias e Moisés. Outros que representam os verdadeiros profetas dos tempos finais. O fato é que enquanto o mundo idolatra o novo sistema global, Deus levantará vozes, e essas vozes incomodarão, serão perseguidas, morrerão, mas elas ressuscitarão diante de todos. A morte do Papa e a ascensão do falso sistema religioso são só o prelúdio da guerra espiritual que se aproxima. A marca, controle total sobre a humanidade. Ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. O que era teoria agora é realidade. Pagamentos por aproximação, chips sob a pele e identidades digitais. Tudo em nome da praticidade. Mas e se o próximo líder espiritual apoiar esse sistema? A marca da besta não é só um sinal físico, é submissão. É a aceitação de um domínio que se opõe a Deus. A morte do Papa abre espaço para essa transição sutil, de fé para controle. A grande tribulação se aproxima. Não será um período simbólico, será real, físico e doloroso. Os que não aceitarem os sistemas serão caçados, as igrejas verdadeiras fechadas, a palavra proibida. Muitos já estão dormindo, vivendo em uma fé confortável, mas a morte do Papa é um sinal, um alarme, o tempo de escolher um lado que se aproxima. E não haverá espaço para neutralidade. O chamado ao arrependimento. A mensagem não é de medo, é de alerta. A morte de um Papa não define o fim, mas é uma peça clara no grande tabuleiro profético. Deus não deseja que ninguém se perca, e por isso Ele está permitindo que tudo seja exposto: o engano, a idolatria e a falsa fé. É hora de voltar, arrepender-se,
buscar a verdade nas Escrituras, entender que só existe um caminho, Cristo. Se você sentiu algo diferente ouvindo isso, não ignore, pode ser um chamado. Inscreva-se, compartilhe e continue com a gente, porque o que está por vir vai mexer ainda mais com você.